Obrigado, Irene, pelo convite. Muito obrigado. Um prazer estar com os colegas. Muito bom ouvir a Renata, muito bom ouvir o amigo Arnaldo. Parabéns, muito bom, muito bom. Tudo funcionando? Me dê o start para começar, Irene. Podemos? Podemos começar. Até que horas? Até que horas a gente tem? Olha, tudo bem se a gente for também até 12h30? Tá bom. Eu acho que estamos atrasadas meia hora, então... incluindo um pouco das perguntas também, né, nesse período, né? Isso. Tá bom, tá bom. Bom, então, bom dia a todos, a todas. Nós vamos continuar mais ou menos nessa ideia que a gente já vem ouvindo, né, de Hermes, né? A professora Renata falou de Hermes, ele apareceu ali na caixa de areia e tudo, né? O professor Arnaldo também falou de Hermes, então a gente vai seguir com essa ideia, né, de Hermes. Exatamente. De um outro contexto, né? Vamos pensar na mesma dinâmica de Hermes, mas no contexto da cultura de matriz africana, né? Que é uma outra perspectiva, né? Que teve origem entre os iorubás, os bantus, que vieram para cá com o período da escravidão e trouxeram essa mitologia para cá, né? Então é interessante que essa característica ou essa imagem arquetípica fundamental da comunicação e que na Grécia se expressou como Hermes e teve este nome lá, entre os africanos é chamado de Exu, né? Então, Exu vai ser a representação de um Hermes africano, vamos dizer assim, né? Não tenham medo que a gente não vai falar do diabo, tá? Então, Exu não tem nada a ver com o diabo judaico-cristão, é uma divindade completamente diferente, né? E, embora tenha sido associada por conta dos hibridismos e das configurações que aqui foram encontradas, na verdade, Exu não tem nada a ver com o diabo judaico-cristão, é uma divindade que faz parte de um panteão tão rico quanto o greco-romano, né? A gente conhece muito mais o panteão greco-romano em função da literatura, em função dos estudos, né? Principalmente os trabalhos que são de origem europeias ou norte-americanas. Então a gente entende que o panteão greco-romano tem uma variedade muito grande de divindades, mas o panteão africano, né, tem também a mesma variedade, a mesma coleção de mitos, histórias e divindades equivalentes, né, em riqueza ao panteão greco-romano, da mesma forma como ao panteão egípcio, nórdico, indígena e por aí vai, né? Então, é importante a gente manter uma perspectiva de olhar, quando a gente fala de qualquer divindade, de que é um tipo de olhar. E o olhar que a gente vai desenvolver mais aqui, trabalhar, é o olhar da ciência, né, da ciência psicológica, e deve ficar sempre claro de que este olhar não invalida o olhar religioso, ou filosófico, ou artístico, né? Então, quando se fala de Exu como um potencial arquetípico ou mítico, a gente não está negando a transcendência ou a divindade de qualquer uma dos deuses, né? Então, é sempre importante manter em mente que a gente pode falar de um ponto de vista, mas que não anula os outros todos, né? Faço essa ressalva com Exu, principalmente porque ele faz parte de uma religião viva,
né? Então, existem pessoas que cultuam Exu e existe essa figura como uma divindade espiritual, algo que está num plano do divino, realmente, né? Quando se fala de Hermes, por exemplo, ou de Afrodite, a gente está falando já de uma divindade ou de uma religião morta, que não existe mais o culto, né, a Hermes ou o culto a Afrodite. E às vezes, por conta da gente ouvir, né, ou ler sobre as histórias, né, do panteão greco-romano, às vezes a gente tem a ideia de que são só histórias, mas não. Tudo isso era uma religião viva, né, e os antigos gregos cultuavam essas divindades com rituais, com devoções, né, não era algo só para pensar ou só para ler, não, era uma religião viva. Né? Então, quando a gente vai falar de Exu ou dos orixás, a gente está falando de uma religião viva e é importante manter uma postura respeitosa quando a gente está falando dos deuses. Falando mais assim, propriamente de Exu, a palavra Exu quer dizer esfera. Então, Exu traz a ideia de um globo, né? A esfera, e que não deixa de ser uma figura mandálica, né? Com a diferença de que os mandalas tibetanos, eles estão num plano bidimensional, enquanto a esfera é a mesma coisa, só que num plano tridimensional, né? Ele é um objeto. Né? E a palavra Exu, então, quer dizer a esfera ou o todo, ele remete ao todo também, fazendo referência, inclusive, à totalidade dos caminhos e das possibilidades. Um outro nome que se dá para Exu é Legba, ou Legbara. Esse nome quer dizer caminhos. Então, todos os caminhos, eles pertencem a Exu. Todos os caminhos têm a ver com essa divindade. E é muito interessante quando os caminhos se encontram, é a encruzilhada, que é exatamente o ponto onde Exu gosta de ficar, né? Aliás, Hermes também gosta de ficar nas encruzilhadas, como disse o professor Arnaldo. Então, a gente pode ver uma similaridade dos princípios simbólicos, tanto de Exu quanto Hermes, né? Por quê? A encruzilhada é sempre uma situação um tanto quanto complicada, na medida de que você vem por um caminho e você tem ali 4 possibilidades, né? Voltar pelo caminho de onde veio ou pegar um dos 3, né? E se a gente pensar na encruzilhada como algo mais amplo, a gente tem os 4 caminhos no plano, um caminho para cima e um caminho para baixo. E se a gente seguir esses vetores, a gente vai constituir uma esfera a partir dessa imagem, né? Então, Exu fica nas encruzilhadas, né? E é aquele que te diz, bom, e agora, para onde você vai, né? Qual é a sua escolha? Você vai retornar? Você vai escolher um dos 3? O que você vai fazer? Então, sempre que a gente chega numa encruzilhada, a gente tem que tomar uma decisão de um caminho a seguir, sempre é bom consultar Exu. Vamos perguntar para ele qual o melhor caminho, para onde que a gente deve seguir, o que é melhor olhar, porque da mesma forma que a gente faria com Hermes, né, de perguntar qual é o melhor caminho a seguir, a gente deve perguntar também a Exu, né? E ele vai te fazer um monte de questionamentos a respeito das suas escolhas, exatamente para que você chegue à sua conclusão de qual o melhor caminho a seguir, qual a direção que você deve tomar numa determinada escolha. Exu, ele traz a idiosincrasia em si mesmo, né? Então, ele é ao mesmo tempo lúdico, ele é brincalhão, né? Ele traz elementos do trickster, né? Ele é um embusteiro, né? E ao mesmo tempo ele é severo, sábio, profundo, né? Então, ele oscila entre as coisas. Ele pode ser uma ou outra coisa e as duas ao mesmo tempo, né? Essa ideia de Exu que pode estar
de um lado ou de outro. Ele está além daquilo que a gente costuma pensar em termos de sistema judaico-cristão, de bem e mal. Exu está além de bem e mal, além dessa configuração, né? Ele não é a representação do mal em si, nem é bonzinho. Ele é íntegro, né? Ele integra os dois aspectos, né? Tanto é que ele pode promover disputas, né? Discussões, como a gente estava ouvindo, né? Catástrofes, né? Ele pode produzir esse tipo de coisa, como ele também produz o diálogo. O entender o outro, compreender o outro, ele é o orixá da comunicação, né? Tanto é que ele é o que faz a comunicação entre as pessoas e o mundo, e as pessoas e os deuses. Ele que comunica, ele que leva os pedidos, ele que traz as respostas, ele que revela o futuro, né? Ifá tem o futuro e ele que se expressa no jogo de búzios, por exemplo, é Exu que faz isso, né? Então, toda a comunicação está vinculada a Exu, né? Mesmo isso que a gente está fazendo aqui é uma prática enxusada, vamos dizer assim, né? Porque a comunicação que está se estabelecendo é presidida por Exu nesse ponto, muito parecido com Hermes também, como uma divindade da comunicação. Ele pode ser protetor e prestativo, mas também pode conduzir às catástrofes, né? Ele que sabe quem vai morrer e quem vai viver. Ele que vai dar encaminhamento a isto, né? Porque uma das coisas muito importantes da atividade Exu é o processo de enanciodromia. Exu é responsável para promover o equilíbrio dinâmico, não estático, entre as coisas. Tá? Então, se as coisas estão muito perdidas, ele põe ordem. Se as coisas estão com ordem demais e, portanto, rígidas, sem flexibilidade, ele desconstrói. Então, ele pode estar, ao mesmo tempo, no centro, trazendo um eixo para as coisas, ou quebrando um eixo rígido demais, que seja opressivo, e aí ele vai para a periferia. Centro e periferia. Exu pode transitar numa coisa ou noutra, né? Nisso a gente vê que existe uma íntima relação entre Olodumaré, né, que é o Deus Supremo Criador Cósmico, e Exu, né, junto com Oxalá. Então, Exu participa da dinâmica do self, pensando em termos junguianos. Ele está também nesse centro ou periferia. Ele participa da dinâmica que se estabelece entre os opostos, né? Então, tudo que está demais, ele inverte. Exatamente como Hermes também vai para essas pontas, né? Exu também, ele está vinculado ao mercado. É dito que ele é o dono do mercado, né? Exatamente por conta desses movimentos, do dinamismo e da comunicação, né? Então, as trocas que são feitas entre as instâncias são presididas por Exu. Nesse sentido, ele é o próprio fluxo da energia psíquica, né, que vai para um lado, vai para o outro, ele está de um lado, de outro, ele troca as instâncias, então ele preside o mercado, e todas as trocas, os negócios, né, e a comunicação é feita aí com Exu. E vamos entender que o mercado, nesse sentido, não é aquele onde você chega num lugar, numa banca ou qualquer coisa, tem o preço e você vai, paga e vai embora. Não. Todo o preço é discutido, né? Pensa no mercado oriental, né? Então, você chega lá, tem um preço, não, mas está caro, está pouco, não sei o quê, então tem o diálogo que se estabelece, né? Uma conversa, né? Quase um debate, na verdade.
como a gente estava vendo antes, e não, isso está muito caro, isso está barato, e tal, até que se chega num determinado valor, né? Então tem essa troca e a valorização das coisas, e Exu, então, vai determinar o sucesso ou o fracasso das empreitadas. Depende sempre de que haja um respeito, que haja uma consideração para ele, né, nesse sentido. Uma das atividades importantes de Oxalá, das atividades de Exu, é ficar nos umbrais, né? Então, na porta, na porteira, na passagem entre mundos, entre espaços diferentes. Então, toda porta tem um Exu, toda porta das casas tem um Exu. E aí a gente pode fazer até uma associação com os lares, né, dos gregos, que era aquela divindade que ficava protegendo as casas, né? Então cada casa tem um Exu da casa, né? Nos caminhos, né? Na entrada dos templos há um guardião, sempre há um guardião nas passagens, porque você vai mudar de um plano para outro, você vai entrar de um lugar para o outro, e você precisa entrar com seriedade, com cuidado, você precisa pedir licença para entrar na casa dos outros, né? Em outras palavras, né? Então, você tem que fazer esse tipo de reverência, né? E aí Exu pode funcionar como uma espécie de semáforo, já que ele está na encruzilhada, né? Ele fecha um fluxo de energia, abre o outro, fecha o outro, abre um, né? Para que o cruzamento ou a encruzilhada flua adequadamente, né? Quando ele não é respeitado ou considerado, ele pode fechar todas as ruas, né? Então, todos os lados do cruzamento ficam com farol vermelho, ou seja, a energia trava, né? Isso é uma imagem muito interessante para aspectos depressivos, né? Quando tudo trava, né? Ou ele pode colocar tudo verde, e todos os carros se amontoam, se batem no meio da encruzilhada, o que até é uma imagem muito interessante para estados de ansiedade, né, ou de pânico. Então, esse fluxo de energia tem que ser regulado, e é Exu que faz isso. Tem um mito da criação muito interessante, quando Olorum ele vai criar o mundo, aí ele pede para Obatalá criar o mundo. Então, Olorum, que é o Deus Supremo, entrega o saco da criação para Obatalá e diz para ele vir aqui no Aie, que é o mundo físico, né, o mundo material, para criar o nosso mundo, né? Obatalá tinha uma irmã, Oduduá, né? Alguns dizem que é irmão ou é irmã. Na maioria dos casos se diz que é irmã. E Obatalá pega o saco da criação e vem para o mundo físico, o plano da materialidade, e ele tem que passar uma porteira, né, um divisor entre o Aie, que é o mundo espiritual, e o mundo concreto, o mundo físico, né? Quando ele passa por essa porteira, tem um Exu na porteira, que ele deveria pedir licença para passar, ele deveria reverenciar, né, como pagar um pedágio, mais ou menos. Só que ele não faz isso, porque ele se acha muito valoroso, né? O Batalá tem um ar meio arrogante também, né? Ele acha que não precisa pedir permissão para Exu e passa direto. Aí Exu fica muito bravo, né? E manda um sol muito forte em cima de Obatalá, e ele começa a morrer de sede, e no meio do caminho ele encontra uma palmeira. Aí ele, morrendo de sede, ele pega o pachorô, que é o cajado, ele fura a palmeira e dali sai vinho de palma. Aí ele bebe o vinho para matar a sede e se embriaga. Quando ele se embriaga, ele deita ali no pé da palmeira e dorme. O Duduá, que estava vindo atrás e tinha ficado incomodada com a história de que o irmão que foi mandado para criar o mundo e ela não tinha participação nisso, o Duduá, vendo aquilo, pega o saco da criação, volta para o pai, para o Olorum, e diz, olha, seu filho encheu a cara, está dormindo e abandonou a tarefa. Aí Olorum diz assim, então vai você e cria o mundo.
Aí o Duduá vem aqui para o mundo físico e cria o mundo, né, o planeta. Então, as montanhas, os rios, né, do saco da criação, sai a terra, sai tudo isso e cria. Quando o Batalá acorda e volta, e vê que o saco da criação não está mais ali do lado, ele volta para o Lorum e diz, olha, né, sumiu o saco da criação e tal. E o Lorum diz, ah, tá, então você bebeu, ficou lá e dormiu, né, e o Duduá já criou o mundo, agora já foi criado. E aí ele diz para o Batalá assim, então faz o seguinte, você vai agora no mundo que já está criado e você vai criar os seres humanos. Aí o Batalá vem, né, para o mundo, aqui para a Terra, né, pega o barro, né, molda uns bonecos de barro e põe no forno, né, para queimar o barro, para fazer os seres humanos, né? E como ele gostava de beber, ele gostou de beber vinho de palma, né, então às vezes ele fazia uns bonecos meio tortos, então nasciam umas pessoas com deficiência física. E às vezes ele tirava as pessoas do forno antes do tempo, aí nasciam os brancos, né? Mas ele ficou criando os seres humanos. E aí, essa história conta algo interessante. Você vai ter a criação do mundo físico, ou a Terra, a partir de Oduduá, que é o feminino, a parte de baixo da cabaça, pensa numa cabaça, ela tem um umbigo, né, em cima, a parte de baixo da cabaça, a metade de baixo, é o Duduá, que é a matriz terra, que é feminino, né, e a parte de cima é o Batalá, que é masculino, a parte masculina da cabaça, que cria a humanidade e tudo que a gente tem aqui no mundo, né. Mas a gente vê aí a participação de Exu nessa história, que regula as passagens, né. Não existe ninguém que possa sair simplesmente e desconsiderar o equilíbrio entre os mundos, os espaços, você tem que respeitar isso, né? Uma outra história muito interessante diz que Orumilá adota Exu, ele queria um filho, né? Aí ele adota Exu, e chega um momento que Exu começa a sentir fome, ele sente muita fome, né? E aí a mãe vai dando para ele as comidas, dá tudo comida, e ele está com mais fome ainda. Aí ele come tudo que tem, aí ele está com mais fome ainda, ele quer comer mais. Aí ele come a mãe, aí ele vai comendo o mundo, né? Comendo todo o mundo. E o Urumilá vai correndo atrás dele, como assim você vai devorar o mundo, né? Devorar o universo, tudo que existe, você está engolindo, engolindo. Aí existe uma disputa, uma briga, Urumilá, que é o pai dele, né? Nessa briga divide ele em vários pedaços, né? E cada pedaço surge uma outra forma de Exu, um outro Exu, né? E até que chega um ponto que Exu então decide parar com essa corrida, né? Essa luta, e aceita devolver tudo que ele havia engolido. E aí ele vomita o mundo todo de volta e o mundo se estabelece novamente, né? Então, a gente pode pensar que Exu está no começo da criação e também no final dela, né? Então, ele tanto dá a oportunidade da criação, né? Tem um mito onde ele ajuda Urumilá a criar o mundo, e outro onde ele está devorando o mundo, né? Princípio e finalização, né? Bem ao gosto de Exu, né? Os opostos caminhando juntos, né? E de certa forma a gente pode até pensar modernamente na ideia de um buraco negro, né? Que sai devorando, né, as estrelas, as galáxias. E é algo que, curiosamente, descoberto hoje numa mitologia muito antiga, né, de povos originários, já tinha essa ideia de uma divindade que devora e engole tudo, né. Uma outra história, eu gosto de contar história, né, gente? Então, as histórias eu acho que ensinam bastante, né? Elas vão trazendo coisas, né? Uma outra história muito interessante conta que tinham dois amigos que eram muito amigos, né? Então eles estavam sempre juntos,
iam trabalhar juntos no campo, né? E tinham muito carinho um pelo outro e tal. E aí, um belo dia, Exu resolveu brincar com eles, né? Então, Exu pôs um gorro na cabeça, né? E metade do gorro era vermelho e a outra metade era preto. E aí eles estavam lá trabalhando juntos e o Exu veio e passou bem no meio deles, né? Ele passou, atravessou e foi embora. Aí um dos amigos disse assim, mas você viu que homem sem educação é esse que passou aqui no meio da gente, né? Esse que passou com o gorro preto, né? Aí eu disse, é mesmo, muito sem educação esse homem, só que o gorro era vermelho. Aí o outro disse, não, era preto. Não, era vermelho. De jeito nenhum, né? Eles entraram numa discussão, né? Era preto, era vermelho, e cada um querendo convencer o outro, aí eles começaram a se bater, porque um dizia que o outro estava achando que o outro estava mentindo, e começou uma briga, não sei o que tal, e eles eram muito amigos, né? Daí a pouco aparece Exu rindo, e mostra o gorro, metade vermelho e metade preto. Aí os dois viram o que tinha acontecido, pararam a briga, começaram a rir muito e acabou a discussão, né? Então, aí a gente vê como Exu passa na linha estreita entre dois mundos, né? Como Hermes, né? O professor Arnaldo já falou. Exu passa bem no meio, né? Ele está na linha entre uma coisa e outra, entre o consciente e o inconsciente, né? E nesse ponto, Exu, além de guardar as portas que ligam o inconsciente para o inconsciente, ele também pode ser considerado um psicopompo. Ele conduz, né, as almas de um lado para o outro. Ele conduz, ele faz a possibilidade de troca, né, de mundos, da gente entrar no mundo, sair para o outro, então ele tem que olhar para os dois lados, né? Como se olhasse para o futuro e para o passado, né? Então, Exu faz esse caminho, ele está sempre nos limiares entre consciente e inconsciente, mundo real, mundo imaginário, o limiar entre a certeza e a dúvida, é sempre Exu que está neste lugar, né, dos limiares. Ele também ele faz a restauração do equilíbrio, né? Tem uma outra história que um rei de Oió, ele se achava super poderoso. Como ele era um rei muito rico, ele tinha muitos soldados, ele se achava tão poderoso quanto um deus. Ele se achava Deus. Sou muito poderoso e tal. E aí ele ficou doente. Ele ficou muito doente, e ninguém conseguia curar o rei, né? Então, ele estava lá, doente e tal. E aí Exu, né, foi enviado por Orumilá até esse reino, né, de Oió. Aí ele chegou lá e disse, eu vim aqui curar o rei, porque o rei está doente. E perguntaram, mas quem é você? De onde você veio? Né? Então Exu diz assim, eu vim de onde eu nunca fui e vou para onde nunca terei ido. Que coisa, eu vim de onde eu nunca fui e vou para onde eu nunca terei ido. E eu sou Exu, e como pagamento eu quero a coisa mais preciosa que tem o reino, mas que caiba no meu bornal, numa bolsa de couro que ele tinha. Tá bom. Aí ele ficou lá, fez os medicamentos, tudo, curou o rei, e o belo dia, que era o dia do pagamento, né, da despedida de Exu, então o rei juntou todo mundo na frente do palácio, bom, e agora em agradecimento a Exu, que curou o rei e tal, então nós vamos, ele vai ser regiamente pago e não sei o que e tal, né? E aí ele diz, eu quero a coisa mais preciosa do reino, mas que caiba na minha bolsa. Aí o rei diz, então eu vou lhe dar um monte de búzios, né, que é o dinheiro, né?
Aí disse, não, mas não cabe no meu bolso. Vou te dar as riquezas, vou te dar isso, vou te dar aquilo. E tudo que o rei queria dar não cabia na bolsa de Exu. Ele disse, bom, mas agora que coisas mais preciosas e caras que a gente tem aqui que a gente pode te dar como pagamento, né? Aí Exu diz, eu quero a cabeça do rei. Aí todo mundo se espantou. Como você quer a cabeça do rei? Você veio aqui, o rei estava para morrer, você curou o rei, agora você quer cortar a cabeça dele? Aí Exu diz, a cabeça do rei é a coisa mais valiosa e cabe na minha bolsa. Todo mundo ficou espantado com aquilo, porque não fazia sentido nenhum, não era lógico, né, ter cura para depois matar. Aí, enquanto isso, o Exu tira a sua espada, corta a cabeça do rei, enfia na bolsa e vai embora. E todo mundo atônito, quando ele está indo embora, ele vira para trás e diz assim, lembre-se, só Deus é Deus. É uma bela história, né, que resolve a híbris desse rei, né, que se achava extremamente poderoso, né, e ele simplesmente, né, mostra que não, né, só Deus é Deus. Então tem todo um sistema, é muito semelhante a essa história, se a gente quiser fazer paralelos, com a torre fulminada, né, do tarô, né, então vamos chegar às alturas e aí tem uma queda, né, é a questão da híbris, narrada em vários mitos, né. Uma outra história semelhante, né, mas aí não por híbris, mas por conta da maldade e tirania, né, diz que um rei que vivia numa cidade, ele era muito tirânico, ele era autoritário, e quando ele queria alguma coisa, simplesmente ele conseguia, arrancava de quem quer que fosse, ele não tinha respeito por ninguém, não tinha respeito por pessoa alguma, e se alguém reclamasse, ele simplesmente condenava e executava. Então, quem discordasse dele, quem fosse contra o que ele estava dizendo, ele simplesmente matava, né? Um tirano, né? Um ditador. E esse tipo de coisa acabou incomodando muito Olorum, o Deus Supremo. E ele disse, não, isso não pode continuar assim, isso precisa ser resolvido. Então incumbiu Exu de ir resolver essa questão. Aí Exu chega nesse lugar e ele abre uma alfaiataria. Veja, ele poderia ir lá brigar direto com o rei, fazer uma guerra, não. Exu não age assim. Ele cria situações para que a estrutura se resolva, para que a situação se resolva, ou que haja a queda do ego, da arrogância do ego, né? Então, Exu não ataca diretamente. Ele é muito mais semelhante à armadilha que o inconsciente constrói. Então, Exu abriu uma alfaiataria, e aí chegou um indivíduo lá, e disse assim, eu queria uma capa, queria que fizesse uma capa para mim e tal. Exu tirou as medidas do camarada e fez a capa, ia fazer a capa e disse, volte aqui daqui uma semana e a capa vai estar pronta, né? Aí, o homem foi embora e quem apareceu no reino era Iku. Iku é a morte, né? Só que é uma figura masculina, não é a morte, ou morte, né? Então, Iku sempre ia no reino, né? Sempre ia no reino porque o rei sempre mandava matar um monte de gente, então Iku sempre ia lá para levar os defuntos, né? E levá-los embora. Aí, Iku viu a alfaiataria, bateu lá, entrou, falou, oi, Exu, você aqui? Tô aqui. Agora eu sou alfaiate. Que bom. Que... Aí Iku viu a capa, né, tão bonita, falou assim, nossa, que capa bonita, eu quero ela para mim. Aí Exu disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu prometi a capa para um freguês, ele vai vir pegar na semana que vem, né, então deixa ele vir pegar a capa, ele vai me pagar o serviço, né, de alfaiataria. Como você é a morte, a hora que ele estiver andando com a capa, você mata ele e pega a capa para você. Você pode fazer isso, sem problema nenhum. Então, né, deixa ele primeiro vir aqui para pagar a capa e leva e você mata ele e pega a capa, tá bom? Combinado.
Aí, passada a semana, voltou o freguês, gostou muito da capa, pagou Exu e tal. Aí Exu disse assim, olha, você me faz um favor? Como eu estou há pouco tempo aqui no reino, veste a capa e passeia na frente do palácio, para que todos vejam a capa e quem gostar e perguntar para você, você diz que fui eu que fiz e me faz uma propaganda. Você me ajuda aqui. Né? De novo a comunicação. Aí o freguês disse, claro, sem dúvida, não há problema nenhum disso. E foi passear na frente do palácio com a capa nova. Só que enquanto ele estava lá, quem olhou pela janela do palácio e viu a capa vistosa foi o príncipe, o filho do rei. E o príncipe gostou muito da capa e disse para o pai, pai, eu quero aquela capa para mim. O rei, como era um déspota, né, mandou prender o homem da capa, né, processando ele por qualquer bobagem injusta, né, arrancou a capa, entregou para o príncipe, né, para o filho, e julgou o homem e ele foi julgado à morte. Então, arrancou a capa e ele foi para a prisão. No dia seguinte, ele ia ser morto. No dia seguinte, então, estava lá tudo montado e o pobre homem que ia ser executado estava lá, e estava o rei, o príncipe, com a capa, né? E estava lá, naquele momento, e Iku chegou, a morte. Então, quando Iku chegou, ela viu o príncipe com a capa e seguiu as instruções de Exu. Bom, é o tal do freguês, simplesmente matou o príncipe e tirou a capa dele. Quando o povo viu que aquilo estava acontecendo, que era um povo que já não aguentava mais a tirania desse rei, né, o povo destronou o rei, e, né, todos cataram ele, expulsaram do reino, né, e colocaram como rei justamente aquele homem que ia ser executado naquele dia. Olha, de novo, a reversão das coisas, né, o inverso. O que ia ser morto se torna o rei do lugar. Aí ele se torna o rei, e se torna um rei bom, um rei amoroso para o seu povo, né? Iku vai embora com a capa que ele queria, né? E o príncipe que havia sido morto, leva a alma do príncipe embora. Aí Exu diz, bom, missão cumprida, ele fecha a alfaiataria e vai embora. Percebe como ele não agiu diretamente, ele não foi combater como Ogum faria, por exemplo, Oxóssi faria, né? Ou Marte faria, né? Ares. Não, ele trama uma situação, né? Usa elementos do ambiente, outras pessoas, né? E que entram numa espécie de um jogo, né? E é um jogo estruturado para atingir o objetivo que Olorum estabelece, né, o Deus Supremo. É muito interessante isso, né? Então, Exu faz esse movimento de quebrar as estruturas. Por exemplo, uma outra coisa que se diz que Exu mata um pássaro ontem com uma pedra que ele jogou hoje. Então, Exu subverte o tempo. O tempo para Exu é indiferente. Ele mata o pássaro de ontem com a pedra que ele joga hoje. Ele age fora da sequência linear do tempo, né? E em seguida se diz que Exu vai ao mercado, ele compra azeite de dendê, leva para casa numa peneira e nenhuma gota se perde. O azeite não cai da peneira, né? Num outro momento, então, ele subverte o espaço. Porque o espaço correto da peneira era vazar o dendê, então não acontece isso. Ele subverte tempo e espaço, ele está além do tempo e do espaço, né? Do nosso tempo linear, né? Da consciência, e do nosso espaço também linear, né? Da consciência. Ele está além disso, né? Ele vai além. Um dos elementos, eu estou falando um monte de coisa, tudo rápido, espero que vocês tenham conseguido pegar. Um dos elementos muito importantes que Exu carrega, que é o bastão dele, é um cetro, é o Opaogó. O Opaogó é um cetro que ele carrega, que é um falo, na verdade, né?
é quase o que hoje, modernamente, a gente pensa por um consolo, né? É um falo, esse é de madeira, né? Então esse é o opá-ogó. Porque Exu vai representar também o prazer, né? A alegria de viver, a sensualidade, a sexualidade, né? E a conexão. Se a gente pensar que o princípio criador feminino, né, é Oxum, né? Então Oxum ela preside, é a deusa que preside ovário e útero, né? Então é o princípio da fertilidade feminina. E se a gente pensar no princípio da fertilidade masculina, que é o Oxalá, que é o pai, né, que é representado pelo sêmen, né? Então, aqui de um lado a gente tem ovário e útero, do outro lado a gente tem o sêmen, a necessidade da conexão. Se não houver a conexão entre esses dois princípios, não há criação. E quem faz a conexão é Exu, né? Por isso que ele é representado também por um falo. O objeto simbólico dele é um falo, né? O que vai aproximar ele de Príapo, né? Como o professor Arnaldo já falou, Príapo e do fauno também, a ideia da fertilidade, que traz uma associação, se a gente seguir pelo fauno, a gente vai chegar no Cernunnos, né, no deus chifrudo celta, que é também uma imagem da fertilidade, né? Então, só que quando a gente coloca um objeto simbólico para Exu, como falo, que é o que ele carrega, ao olhar do sistema colonial cristão, a sexualidade pertence ao campo do diabo, né? Então, começa aí a origem da associação de Exu com o diabo na perspectiva cristã colonial, né? Porque sexualidade é algo ruim, afinal de contas, no sistema cristão, a pureza, a castidade é uma virtude a ser preservada, e a sexualidade não entra no construto ideológico e simbólico do cristianismo, né? Sexualidade, tanto é que hoje tem aquela briga, né? Se Jesus namorou com a Madalena ou não namorou com a Madalena, do ponto de vista simbólico, tanto faz, né? Não tem problema nenhum. Cristo continua sendo Cristo, afinal de contas, em várias culturas, tantos deuses casaram, tiveram filhos, nem por isso deixaram de ser deuses. Mas no contexto cristão, isso é um problema, e aí o falo de Exu vai trazer um problema, né? A gente pode imaginar que Exu tem muitos amigos, né? Que são companheiros de jornada que andam nas encruzilhadas junto com ele, abrindo caminhos, deliberando sobre os caminhos, né? Hermes é um deles, que a gente já vem falando, né? Aqui antes de mim, Hermes ou Mercúrio, Thoth também, né? Para os egípcios, é o Hermes egípcio, que também tem a ver, Ganesha, né, que também é um senhor dos caminhos, que abre os caminhos, que mostra os caminhos, as direções, e dos nórdicos, Loki, né? Para quem andou vendo aí os filmes do Thor, não sei o que, aparece Loki, muito safado, muito doido, né? Mais ou menos essa ideia de Exu, né? Ele também tem expressões em outras culturas, né? Ele se mostra, né, em várias outras formas, né? Talvez uma expressão dele aqui na nossa cultura tupi-guarani seja Anhangá, né? Anhangá, com um espírito mais malvado, mas e como o aspecto mais malvado de Exu, não o aspecto total dele. Quando chega a expressão de Exu na Umbanda, aí a gente vai ter uma outra configuração, porque a Umbanda ela é um construto baseado em 5 fatores, né? O candomblé, o catolicismo popular, o kardecismo, a pagelança e o esoterismo. Então, como ela junta esses 5 construtos e vai trazer os fundamentos cristãos via catolicismo popular, aí começa a ter o sistema de bem e mal, que no candomblé não tem bem e mal. Não existe um orixá malvado e um orixá bondoso. Todos eles podem ser bons ou maus. Depende de como você lida com cada um, né?
Então, como já na Umbanda vai trazer essa visão cristã, então você vai ter esse aspecto do mal presente, né? E aí Exu vai ficar exatamente ligado aos aspectos mais sombrios, né? E mais sombrios dentro do sistema cristão. Por quê? Quais os aspectos sombrios do cristianismo? A materialidade, então vai entrar aí a questão econômica, dinheiro e tudo, a sensualidade e sexualidade, né? A malandragem e a agressividade. E aí a gente vai fazer uma divisão, vai ter uma divisão muito interessante. Aliás, duas divisões que eu quero falar. O Exu da Umbanda tem dois tipos, Exu de lei e Exu pagão. O Exu de lei é aquele Exu que vai trabalhar nas áreas trevosas, mas com o intuito de levar a integridade, levar ao bem. Ele trabalha em função do bem, só que no meio das trevas. É um agente infiltrado, alguma coisa assim, né? E já o Exu pagão, ou Quiumba, são Exus que trabalham só para o mal. Agora, deve-se entender bem que a Umbanda não trabalha com divindades, né? As entidades de Umbanda são espíritos de mortos, são pessoas, como no kardecismo, né? Então, pessoas que morrem e baixam. Então, eram índios que viveram, baixam, pretos velhos que baixam, mas eram pessoas, não são as divindades. Divindades é no candomblé. Mas aqui chamadas de Exu. Então, pessoas que eram meio da pá virada enquanto na vida, quando morrem, podem se tornar Exus, tentando fazer a caridade para melhorar a sua evolução espiritual. E outros que morreram com muito ódio, ou seja o quê, e continuam nesse lado trevoso, nesse aspecto espiritual como um Exu. Essa é uma divisão. Então, o lado sombrio que trabalha para a integridade e o lado sombrio para a dissolução de uma vez. Isso na Umbanda. E uma outra divisão que é interessante é que o termo africano Pombongila, que quer dizer Exu, né, na língua quimbundo, na verdade, para a Umbanda ele acabou se tornando Pombagira, né? Houve uma corruptela do termo, e aí surge o Exu feminino, que no candomblé não tem isso, né? Então, na Umbanda tem um Exu feminino, que é a Pombagira. E aí existe uma divisão de áreas, por exemplo. Com o Exu, vai ficar a energia da agressividade e violência, que é um aspecto sombrio do cristianismo. Agressividade, violência e as barganhas econômicas, né? Com uma outra linha de Exu mais ou menos semelhante, que são os malandros, né, como o seu Zé Pilintra, por exemplo, vai ficar a malandragem, a troca, passar a perna um no outro, né? A gente vê muito Zé Pilintra na política, por exemplo, né? Muito Zé Pilintra fazendo um monte de coisa, mas não no sentido da lei, né? No sentido de aprimorar a vida do povo, no sentido de tirar proveito próprio, é bem diferente, né? E com a Pombagira ficou a sensualidade e a sexualidade, né? Então, de novo fazendo um construto aí com a história do simbolismo cristão, para a mulher está reservado o pecado do sexo, do desejo, da sensualidade. É como se o homem não tivesse desejo, né? O desejo é da mulher, é a mulher que seduz o homem para o desejo, porque ele mesmo não tem, né? A raiz disso vai ser lá em Lilith, por exemplo, no sistema judaico-cristão, né? Então a gente vai ter uma Pombagira, é uma Lilith da Umbanda, de certa forma, né? Enquanto as outras divindades vão ser uma coisa diferente. Agora, só para terminar, eu quero ler uma coisinha rápida para vocês, que é uma definição que Exu dá a si mesmo, né? Eu acho muito bonita. Ele diz assim: eu sou um andarilho antigo, venho de andar muitas léguas, a terra é do meu tamanho, o mundo é da minha idade, não há números para contar as proezas que fiz no tempo em que tenho andado. Colhi mel de gafanhoto, mamei leite de donzela, esquentei sem ter fogueira, já fiz parto de mulher velha, emprenhei recém-nascida, trago a cura das moléstias,
e as perguntas respondidas. Laru Exu, é isso. Obrigada, professor. Arrasou. Exu que arrasa. Prof. Perdão pela interrupção, Zacarias, mas é assim, a Irene, perdão pela interrupção, mas eu não podia ficar calada. É absurdamente incrível e emocionante, tá bem? Toda uma divulgação maravilhosa do seu livro, trabalho com pessoas, fiz um resenho para a Europa, fiz uma resenha para a Bahia, tá bem? Estou assim, quase que não me caibo de tanta alegria. Obrigada, Irene, um beijo grande, obrigada, Zacarias, por essa aula magna. Obrigado, obrigado. Aliás, vou pôr aqui no chat uma indicação de leitura. É José Jorge Zacarias. O último livro dele chama Exu, Meu Compadre. Meu Deus. É sobre mitologia, é o lado científico, o lado histórico, cultural de todos das religiões, dos orixás. A primeira aula que eu tive com ele foi psicologia da religião. Pode desligar o... Ele é fantástico. Ele é meu supervisor. Por favor, pode desligar o... Então tá aí a indicação. Exu, Meu Compadre. Dele. Da editora Sátiva. Olha ele aqui, ó. Essa é a capa. Isso. Esse aí, esse mesmo. Meu contato de e-mail tá aí também, Sabine. Eu queria que o senhor me dissesse, o professor dissesse um pouco sobre a questão do Exu, entidade na Umbanda. Porque, assim, tem muita gente que fala, né, na Umbanda não tem essa questão com os orixás, mas a Umbanda trouxe o Exu como entidade, como preto velho, caboclo. Queria que o senhor falasse um pouquinho só sobre isso para mim, por favor. Então, a Umbanda, ela, embora já vinha sendo mais ou menos elaborada, já no candomblé de caboclo, né, da nação Banto e tudo, ela é dada a sua fundação em 1907, né, em 15 de novembro, por Zélio Ferdinando de Moraes, né, em Niterói, primeira tenda de Umbanda mesmo. Né. Ele era de um centro kardecista. Ele era médium kardecista, e aí no meio da sessão kardecista baixou o caboclo das 7 encruzilhadas, né, para falar e tal. É uma coisa que não funcionava muito bem, porque o Kardec, originalmente, o Kardec mais de tradição, hoje já mudou. Mas os espíritos que baixam no Kardec são espíritos europeus, brancos, cultos, né? E de repente baixa um índio, né? Não encaixa, é tido como inferior, né? No começo do século XX tem aquela visão toda eurocentrada, então todos os povos tribais são inferiores em cultos, não têm uma cultura, não tem, né? Então são almas mais primitivas, né? E no Kardec você vai baixar almas mais evoluídas, e evoluídos, leia-se europeu, né? Então, aí como ele foi mandado embora do centro kardecista, ele abriu o centro de Umbanda. E, por conta disso, o que incorpora na Umbanda são espíritos de mortos, como no Kardec. Né? No Kardec são pessoas que morreram. Então, na Umbanda também são índios, eram índios aqui que morreram, velhos escravos, ciganos, né, que morreram e baixam nos terreiros de Umbanda para fazer a caridade, para dar os passes, os conselhos, aquelas coisas todas. Né? Mas são pessoas. Já o orixá é uma divindade, ou algumas histórias contam que eram pessoas, mas que ficaram divinizadas, ancestrais divinizados, né? Tanto é que o orixá, no candomblé, ele não conversa, né? Ele não fala, ele não dá passe, nada disso. Né? Inclusive o passe que tem na Umbanda tem a ver com o passe do Kardec, passe magnético e por aí vai. Não sei se era isso que você queria saber?
É basicamente isso, até como uma questão de arquétipo também, né? Como que o Exu, na Umbanda, como entidade, é um arquétipo e o Exu Orixá é outro. Mas me parece que eles são bem assim, similares, né? Como arquétipo. Então, aí como arquétipo você vai ter o Exu Orixá muito mais próximo da ideia de Hermes, transitando na luz, na sombra, tanto faz. O Exu da Umbanda, por conta da divisão bem e mal que ocorreu do hibridismo com o cristianismo, né? Então, Exu, embora ele tenha um aspecto hermético, né? Ele está mais associado ao sombrio. Tá? Por causa de que ele vai transitar entre essa divisão bem e mal, né? Então ele vai ficar mais no mal, o aspecto sombrio, os aspectos pesados, então ele fica mais vinculado a isso. Já o Exu do Candomblé, como não tem, o sistema não tem bem e mal, então ele é muito mais Hermes como era nos primórdios, né? Até como era nos gregos, como era Loki, então ele não tem essa divisão bem e mal. Perfeito. Muito obrigada, professor. Obrigada. Professor. Boa tarde. Gostaria de perguntar uma coisa. Como é que a gente pode trabalhar, por exemplo, esse arquétipo do Exu na clínica com crianças? Ué, é interessante que no Candomblé você vai ter os ibejos, que são os orixás gêmeos, tem mais a ver com as crianças, tem os herês. Na Umbanda tem a linha das crianças e a linha de Exu Mirim, inclusive, né? E a gente tem figuras como o Brasinha, né? Que é aquele menininho sapeca, tal, né? Que é meio diabinho, né? Um diabinho criança, né? Se a gente tem anjinho criança, deve ter diabinho criança, né? E é muito comum, às vezes, a gente, isso pegando o aspecto de um trickster, né? Uma criança brincalhona e que apronta, né? No dia a dia, as pessoas, às vezes, falam, né, que a criança está endiabrada, né? Quando ela está saindo fora das regras. A gente pode pensar aí um aspecto Hermes, criança, brincalhão, bagunceiro, trickster mesmo, né? Você não precisa trazer a figura de Exu para ninguém, mas você pode pensar na ideia de um brincalhão criança, uma criança que brinca, que rompe regras e que faz uma arte, e entender por que ela está fazendo isso, e o que ela está querendo, ela quer se divertir, ou ela quer testar limites, ou ela está querendo realmente aprontar com alguém. Aí você tem que ver o contexto, entendeu? Sim, obrigado. É porque eu estava fazendo estágio com crianças, no caso eram crianças que tinham dificuldade de expressão. E aí eu comecei a trabalhar justamente esse aspecto para elas se soltarem, né? É como se você estivesse trazendo esse brincalhão para elas, né? Uhum. Elas têm a possibilidade de expressar a liberdade mais brincalhona, né? Mais trickster mesmo, né? Fazer algumas brincadeiras. E eu não sei aqui, quem de nós, quando criança, né, isso é dos mais velhos, né, os mais novos acho que não fizeram isso, mas quem de nós aqui, mais velhos, quando criança, não apertou a campainha de uma casa e saiu correndo? Várias vezes. Né? Isso, né, os mais velhos, né? Os mais novos acho que não fazem mais isso. Mas a gente fazia, voltando da escola, aí você apertava a campainha e saía correndo. Tá? Né? Assim, pegar o telefone e passar trote também ninguém fez. Ninguém passou trote, é verdade, né? O antigo telefone de linha, né? Ué, isso de certa forma é uma espécie de Exu Mirim, vamos dizer assim, né? É a arte, a travessura da criança, né? Então, eu fiquei pensando muito nas crianças hoje que aos montes estão recebendo diagnóstico de TDAH, mas muito mais no sentido de uma hiperatividade que, na verdade, a família ou a sociedade querem controlar essa expressão e essa espontaneidade da criança como algo que não tolera-se,
né? E que talvez pudéssemos olhar na clínica, na linha do que o Daniel falou, mas nesse sentido, né? Não sei. Isso me lembra uma outra coisa, né? Tenta imaginar pais introvertidos e um filho extrovertido. Uhum. Vai chegar um ponto que esses pais não vão aguentar, porque essa criança exige demais. O extrovertido é assim, né? Sim. Aí vai no médico, primeira coisa que vai dizer que está com TDAH. Exatamente. E aí dá remédio. Né? E às vezes é simplesmente uma criança extrovertida. Né? Então tem que saber diferenciar muito bem o que é realmente uma síndrome de TDAH e o que é extroversão. Uhum. Porque a criança extrovertida realmente, ela mexe, ela quer ver, ela quer andar, ela está em atividade o tempo todo, ela quer estar fora, quer estar no quintal, na rua, ué. Né? A criança introvertida brinca mais dentro de casa, brinca mais sozinha, brinca com suas coisas. É diferente, a própria tipologia mostra isso, né? Sim. Então, legal. Tem que ficar atento na hora de fazer diagnóstico. Nossa, muito bom, obrigado. Aqui a Nathalie fala de alguém que teve um sonho com um homem grande, de capa preta, chapéu preto e vermelho e tal. Pois é, são imagens que estão na psique, né? Estão no coletivo, né? Então, uma pessoa que nunca foi de Umbanda pode sonhar com isso, né? Eu tive uma cliente que tinha um problema de se esconder, esconder o corpo em função de cicatrizes de queimadura da infância, que ela sonhou com Obaluayê, e ela nunca tinha visto Obaluayê, não conhecia. Só que a imagem aparece. A gente mesmo, a gente sonha com imagens do panteão grego, do nórdico, seja o quê, e a gente nunca teve contato. Às vezes chega para o analista e diz, olha, o meu sonho foi esse, não faço a mínima ideia o que seja. Né? E aí, de repente, aquele sonho tem a ver com uma imagem de uma cultura que a gente não teve contato. É assim mesmo. Quando aparece a imagem da encruzilhada, pois aí na encruzilhada vamos conversar com o Exu, né? Então, ele é o que está lá e diz, para onde você vai? Aonde você quer ir? Que caminho você quer seguir? Por que você quer seguir? Todas essas questões vão ser discutidas. Nesse sentido, quando toma essa decisão, o próprio terapeuta assume um papel de Exu, né, na medida em que deixa espaço para que o cliente explore as possibilidades dos caminhos e chegue a uma conclusão. Né? A gente também, no processo terapêutico, de certa forma, está assumindo o papel mítico de Exu na medida de que a gente foca na conversa, né, no diálogo, na expressão, e facilita para o outro expressar aquilo que nem ele consegue ou nem ele sabe. Então, é uma forma, né? Eu posso até falar assim, brincando, né? Que a Renata não fique brava comigo, mas quando você faz uma caixa de areia, não é diferente de você arriar um despacho, né? Porque você vai pôr um monte de objetos lá que tem uma significação profunda, né? E é uma conversa com o mundo do além, é uma conversa com o que está para dentro, está além da consciência, né? Então é como que você estivesse arriando um despacho a hora que você faz uma caixa de areia, né? Ritos de passagem, uma forma de reverenciar Exu. Na verdade, todo rito que você faz, você tem que reverenciar Exu, né? Para qualquer coisa, de certa forma, você reverencia, não só os de passagem, mas outros todos, né? Você vai sair de casa para trabalhar. Lá no Exu, me abre os caminhos, me leva em segurança. Você vai voltar para casa, mesma coisa. Você vai passear, você vai conhecer alguém, você vai numa reunião, né? A gente vai em reuniões de trabalho, de associações, lá no IE, abre o caminho, me dê clareza de percepção e clareza na hora de comunicar o que eu quero comunicar. Então, ele está sempre presente. Lembra que é uma esfera, né?
transtorno borderline, a pessoa está andando no fio, né, entre uma coisa e outra, né? E por que ela estaria ali, né? O que Exu estaria fazendo ali naquele momento? Talvez a questão ali do borderline com o Exu seria entender qual a função de Exu nesse momento, né? Que está nesse border, né? Que está entre aquilo e o outro, né? Porque se a gente pegar o mito de quando Exu passa na frente, né, no meio dos dois amigos, o borderline é a hora que ele passa exatamente no meio e causa um incômodo, né? Então, não tem um equilíbrio aí, tá tendo um atrito das duas partes, né? E é diferente você ficar entre dois lados, como se fosse uma corda, cada lado puxando o seu braço para um lado, que é um border, diferente de você ir para um lado e para o outro, transitar, né? Você poder trabalhar, estar na consciência, fazer as coisas, depois ir para o mundo dos sonhos, das imagens, trazer coisa de lá para cá. É muito diferente o trânsito do que a tensão. Mais perguntas? Obrigado, obrigado por vocês estarem. Se ninguém perguntar, eu vou perguntar. Por favor, rapidinho, a gente vai começar às 14, a próxima oficina. O povo tem que almoçar. Tem que almoçar, ó, só 1h20 para o almoço, hein? O Caruso vai fazer uma pergunta. Última pergunta. Quero agradecer muito e continuar agradecendo aí, está sendo muito... Nossa, tá... E aí a pessoa preferiu anotar, tá? Para tentar ser afiado aqui no que eu vou colocar. Eita! Isso é o prolixo. Então começa aqui com o que surgiu, assim, tentando juntar aí as três situações, né? Os 3 aulas de hoje geniais. Então vou ver a frase aqui. A caixa da polêmica mora na encruzilhada hermética entre o diálogo e a disputa, sendo em essência um chamariz para a síntese. Então o objetivo da pergunta é esse, que veio na cabeça aqui com a sua explanação maravilhosa sobre Exu. Tendo Exu uma figura fálica, né, que você colocou, não sabia, não tinha a menor ideia disso, o que dialoga com a assertividade masculina, com a psicanálise e com o que chamamos atualmente de patriarcado, ela encontra-se, aí eu vou colocar entre aspas, tanto o patriarcado quanto a visão judaico-cristã, é um ponto de encontro aí, essa coisa masculina, ou não? A dúvida é essa. Como é que é? Se existe um ponto de encontro? Através disso, que a gente chamou de patriarcado, de masculinidade, algo assim, entendeu? Eu não acredito na palavra patriarcado não, tá? Desculpa, mas entre aspas, essa coisa viril, masculina, se é um ponto de diálogo, entendeu? Nesse sentido, de ser uma figura fálica. Veja que o mundo foi criado por Obatalá e Oduduá. É um casal. Ninguém prevalece sobre ninguém, né? A base da cultura de matriz africana é matriarcal, é uma religião matriarcal. Embora a presença dos casais estão sempre aí, né? Então, as mulheres são muito importantes, né? Tem um mito que os orixás resolveram tomar conta do mundo, só os orixás masculinos, e fizeram uma assembleia. E eles deliberavam sobre as coisas do mundo. Oxum, que é a deusa dos rios, disse, tá bom, vocês não me deixam tomar decisão ou dar sugestão sobre os caminhos do mundo, eu vou retirar as minhas águas. Aí secaram os rios, as fontes, tudo, estava tudo morrendo de sede, né, tudo morrendo. Aí as pessoas pediram para Exu falar com os orixás, porque estava tudo morrendo. E aí ele falou, e os orixás foram falar com Olorum, Olodumaré, que é o Deus Supremo, assim, olha, o mundo que você nos deu está morrendo, está tudo seco e tal. Aí Olodumaré disse, mas vocês permitem que Oxum participe das decisões do mundo? Que Oxum participe, né, das leis?
Aí eles disseram, não, ela é mulher, ela não tem que participar de nada. Nós que somos homens e somos orixás, a gente que manda do mundo. Aí o Olodumaré disse, então o mundo vai morrer, porque sem ela não há vida. Se vocês quiserem que o mundo sobreviva, vão até ela e peçam perdão. Aí eles foram, né, com o rabinho até as pernas, foram até Oxum. Oxum, minha querida, por favor, né, perdoe a gente, tá? Ah, tá, então vocês querem que eu volte? Sim, nós precisamos de você. Vocês vão deixar que eu tome decisões junto, que eu participe das decisões do mundo? Claro, você vai ser muito bem-vinda e vai decidir junto com a gente. Tá bom. Então eu vou voltar para o mundo. Aí ela se derramou em águas e o mundo viveu novamente. Agora, o fato de Exu ter um falo, né, não quer dizer que seja só um aspecto patriarcal. Né? No sistema hindu, por exemplo, tem o Lingam e tem a Ioli. Né? Um sistema onde existe a completude, tem o casal, né? Você tem que ter o falo e a vagina, senão não nasce. Né? Então, não é porque tem o falo que é patriarcal, depende. Né? Porque se tem o falo e o contraponto, não é patriarcal. O patriarcalismo é quando só tem o falo. Aí sim. Né? Por exemplo, se a gente pensa no sistema judaico-cristão, você tem Javé, nem o cristão não, porque ainda tem Maria, né? Mas no sistema mais judaico ou islâmico, que é Alá ou Javé, que é um Deus identificado com masculino, aí você tem um patriarcado muito claro. Né? Já no cristianismo católico, né, você tem a figura de Maria, você tem as santas, tem Madalena, embora não tenha sexualidade, tem um feminino. A igreja também, né? A igreja como mãe, né? Isso. Então, o cristianismo traz uma retomada da deusa, né? Mas é uma deusa sem a sexualidade. Mas pelo menos tem a deusa, né? Você pode correr pro colo da mãe, né? Mas ele em si, desculpa, a palavra polêmica gera confusão, né? Porque é polêmica. Mas ele em si é masculino. Desculpa, eu falo do da ignorância, então estou realmente... Exu é masculino. Masculino. Exu é masculino. Mas tem as outras deusas, né, também. Nyansan, Oxum, Iemanjá. Tá? Pronto, vamos então encerrar? Acho que podemos, né? Eu agradeço a vocês, agradeço a Irene o convite de estar aqui novamente, muito obrigado a presença de vocês, né? Que Oxalá abençoe, que eu aguarde debaixo dos seus panos, para que vocês não peguem nenhuma contaminação por aí, e que Exu abra os caminhos. Muito obrigado.